Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar MapData. Hoje falaremos sobre a engenharia industrial, a jornada da fábrica digital. O quanto importante é o desenvolvimento dessas atividades de projeto para as empresas vencerem os desafios atuais. Eu sou Paulo Ricardo Santos, engenheiro mecânico, e apresento juntamente com o Capelete o webinar de hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui na MapData. Vamos aí abordar, como o Paulo falou, as estratégias, né, para essa jornada digital para a indústria em geral, né, com todas as ações. Sou o Rafael Capelete, estou aqui dentro da MapData junto com as estratégias de gestão e todas as ações aí voltadas para essa indústria de manufatura. Para o webinar de hoje, nós trouxemos, então, para os nossos clientes muitas novidades. E essas novidades elas estão completamente correlacionadas com os desafios e objetivos da fábrica digital. A Autodesk, ela detém a tecnologia e, obviamente, o desenvolvimento de aplicativos que atuam em diversos dos pilares. Vocês sabem muito bem disso. E trazendo uma conexão muito interessante entre o time de engenharia mecânica e outras engenharias multidisciplinares, permite, então, que nós falemos sobre as atividades correlacionadas à fábrica digital. Basicamente, é trazer um pouco do Build Information Modeling, do BIM, para dentro da nossa realidade de manufatura de projetos mecânicos. E o interessante que impulsiona a fábrica digital, muito bem atuante nos dias de hoje, e abordaremos, obviamente, dentro desse momento webinar com vocês, de como que os projetos podem ser construídos, desde a parte de concepção até a parte, obviamente, da administração da fábrica como um todo. É muito interessante colaborar também alguns resultados, algumas métricas importantes. Então, esse projeto, essa filosofia, essa metodologia de trabalho, ela traz aqui alguns resultados interessantes para que a gente possa, obviamente, analisar. Então, são métricas interessantes que o mercado absorveu em relação à redução de custos. Então, tempo de lançamento de produtos. No webinar passado, nós trouxemos esse universo, essa metodologia embasada ao Lean Engineer. Agora, obviamente, a gente traz o conceito do Lean Manufacturing. É pegar o projeto de engenharia mecânica, incluí-lo numa atividade de processo e, obviamente, estudar as melhores alternativas para o processo fabril, diminuindo, obviamente, o tempo de produção desse equipamento, dessa montagem e entregando mais qualidade para o cliente final. Basicamente, a nossa estratégia ela se baseia em 4 pilares. A gente define esses pilares através de verbos: planejar, projetar, construir e operar. E para esse webinar, a gente vai apresentar a vocês como que esse processo de trabalho ele pode ser trilhado com as tecnologias Autodesk. Obviamente, orientado com a estrutura e a experiência com o fluxo de trabalho da própria NTI MapData. Perfeito. Vale a pena também destacar esses 4 pilares, onde planejar e projetar talvez seja uma das ações que mais a gente fez. Até conversamos aqui através de outros webinars e outras atividades, mas o conceito, a ideia também, as ferramentas, ela não para somente aí na parte de levantamento desses dados, dessas informações, desses projetos digitalmente. A Autodesk ela tem várias ações, várias ferramentas para a gente fechar todo esse ciclo e manter continuamente a operação, né, dessas soluções. Então, esses 4 pilares aí vêm muito de encontro com todo o fluxo, de fato, para dentro do seu produto, das suas ações, das suas atividades. Certo? Legal. Rafael, vamos começar então com o pilar número 1. Obviamente, o planejar, o verbo planejar. O que nós temos, o que nós trazemos, obviamente, de tecnologia, de filosofia e de processo de trabalho para os nossos clientes nessa orientação? Legal, Paulo. Eu acho que aqui entra num tema bastante comentado e bastante usado, né? Porém, a gente acaba usando de diferentes formas, diferentes ferramentas, que é a ação, né? O porquê, qual que é o objetivo, como é que a gente vai iniciar
toda a parte de uma fábrica digital, né? Ou até mesmo como é que a gente vai desenvolver um produto, tudo se parte de um planejamento. Então a gente tem ali associações entre tarefas, disciplinas, pessoas, dados, muito que a gente fala em relação a o que eu vou de fato começar, por onde eu vou começar, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse trabalho. E as ofertas e o que a gente traz aqui para dentro é centralizar todas essas informações. Então, automatizar essas tarefas, centralizando ela num único banco de dados, que é onde a gente, de fato, vai começar a imputar dados, começar a entender, né, por onde vão sair ali as ações e quem serão as pessoas que vão gerenciar essas ações. Então, a ferramenta que a gente traz, né, na solução PLM, ciclo de vida de um produto, né, Product Lifecycle Management, a gente traz aqui uma plataforma centralizadora dessas informações. Conforme ele está mostrando aqui no vídeo, a gente consegue criar o projeto, centralizar as pessoas dentro desse projeto, quais são as atividades, quais são as primícias desse meu projeto, quais arquivos, né? Isso é feito de diferentes formas, de diferentes ferramentas, né? A gente tem time dentro de Teams, WhatsApp, e-mails, muita troca de e-mails, por essas informações ficam descentralizadas, né? Então, desde o momento que eu começo a fazer o meu projeto, eu já começo a imputar informações, eu começo a ter fases dentro desse meu projeto. Então, esse meu projeto ele começa a criar um planejamento, porém centralizado. Aqui ainda, muito provavelmente, talvez eu não tenha todas as atividades, todos os dados, mas eu já começo a pensar em questão de linha de tempo, conforme a gente está vendo aqui com o Gantt, né? E eu já começo a ter fases, faseamento. Além disso, associações de tarefas. Então, em cada etapa, eu posso ter tarefas atribuídas, quantidade de tempo, quantidade de custo. Então, eu já começo a fazer um cronograma desse meu planejamento, associando tempo, associando custo. Eu começo, de verdade, a ter essas visibilidades. E como a gente viu no início, a gente ainda tem um dashboard, né, que a gente pode também fazer isso externamente, mas aqui a gente está centralizado. Toda informação que eu gere, toda informação que eu acrescente aqui dentro, isso vai contabilizar direto no meu dashboard, ou seja, eu estou tendo em tempo real o que está acontecendo nesse meu planejamento, né? E óbvio, esse projeto ele inicia no planejamento, mas ele vai dar sequência. E aqui é onde a linha do tempo ela vai acompanhando os 4 pilares que a gente acabou vendo. Então aqui, além de eu começar o meu planejamento já com todas as opções, eu vou monitorando e vou imputando dados aqui para que essas informações elas estejam precisas, visível para todos, não centralizado só na caixa de e-mail, ou em pastas separadas, ou em SharePoints, que ficam todas essas informações descentralizadas. Acho que é bem legal, Capelete, falar sobre esses pontos, porque, obviamente, nós conectamos os nossos interesses, os desafios e os objetivos dos nossos clientes. Acho que é interessante também pelo fato de que, aqui com essa estratégia, obviamente, ela está direcionada a diversos pontos. Então, eu posso ter, obviamente, essa estratégia para uma indústria alimentícia, no qual o produto dele não é, obviamente, um produto desenvolvido em tecnologia tridimensional, ou química, mas também ela pode estar correlacionado a uma empresa no qual a engenharia de produto também faz uso de tecnologia Autodesk. E aí fica muito interessante a sua conexão e essa sua fala, obviamente, para que a gente possa, com o PLM, conectar o conceito do processo da indústria fabril, obviamente também com a timeline, né, do desenvolvimento desse projeto. E não simplesmente considerar as horas de engenharia, mas também as horas de manufatura desses mesmos componentes. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso conecta muito a relação de eu estou ainda no meu planejamento, então se eu tenho um objetivo, como é que eu vou chegar nesse objetivo? E ainda eu estou no meu planejamento, por mais que ainda eu estou conectando pessoas, os processos, o que eu vou fazer, eu já começo a ter starts e ferramentas, como que a gente vai viver agora, que é a parte de flexibilidade de fabricação, né? A palavra-chave é eficiência. Então, assim, como é que eu vou ser mais eficiente? Então, se eu estou pensando na minha fábrica como um todo, são de diferentes áreas, diferentes maneiras, produtos de insumo, são diferentes, né? A gente está falando aí para um público completamente distinto de várias áreas que possam estar se beneficiando.
E aqui com a solução Flexin, que é uma solução que a gente vai atingir direto a produtividade. Então, ainda estou numa fase de planejamento, mas eu já estou pensando qual os estudos, aqui eu já começo a tomar várias decisões no meu planejamento de como eu vou conseguir ter uma eficiência já para a próxima fase, né, que é o que a gente vai entrar depois. Mas aqui eu já começo a ter uma boa base dentro desse meu planejamento, o que de fato eu vou precisar fazer. De novo, centralizando as informações dentro de um único banco de dados, né? Isso acho que é a principal fonte de informação para que todos estejam na mesma página. Legal. Acho que é muito interessante trazer essa visão de processo e a sua experiência com relação, obviamente, ao mercado e atuação dos clientes MapData, justamente para conectarmos as partes. E essas partes, elas ficam realmente muito conectadas, né? Porque quando eu estou desenvolvendo um planejamento de operação, todas essas informações geradas nesse momento, elas serão aproveitadas ao passo seguinte. Então, quando o Capelletti, obviamente, coloca aqui como possibilidade de análise conceitual, eu vou, obviamente, aproveitar todas as fases, todas as oportunidades, todos os metadados gerados desse conceito para os próximos passos seguintes, né? Eu acho que trouxe muito bem essa visão e, obviamente, a previsibilidade, conceito de engenharia em relação à previsibilidade de todas as etapas estarem, obviamente, conectadas. Acho que isso faz muito sentido. Bom, e como o Capelletti também disse, o Flexin, obviamente, traz essa opção para nós, né? Disponível, obviamente, agora, através das conexões Autodesk, do parceiro Autodesk, permite que nós tenhamos, então, além ou combinado com o Factor Design, obviamente, um estudo de processo com a tecnologia Flexin, né? Como dissemos, desde a ação conceitual, obviamente, até a parte seguinte, que é, obviamente, a criação do projeto. Mas antes de falarmos sobre a criação de projetar, ainda na fase de planejamento, obviamente trazendo também algumas outras condições da Autodesk, e acho que isso é um ponto muito interessante, a gente vai falar muito sobre isso hoje, que é a diversidade de tecnologia. Então, quando a gente está falando lá de projeto, de fábrica, obviamente isso abre um portfólio de possibilidades, de interesses, né, de disciplinas, de interações. E uma das disciplinas, uma das interações é, obviamente, a possibilidade da captura. Isso é bastante interessante, porque, obviamente, dentro da estratégia do Autodesk, se permite-se que eu tenha um aplicativo diferente para cada uma das nossas atividades. Obviamente, extraindo o melhor potencial de cada uma das ferramentas. Para essa atuação, obviamente trazendo aqui a tecnologia de nuvem de pontos, a gente apresenta a possibilidade de uso do recap. Então, a captura através de nuvem de pontos, para que eu use essa captura e consiga compatibilizar com o meu projeto digital. Isso é muito interessante quando nós estamos, obviamente, falando de adaptações, de expansões das fábricas, né? Porque nem sempre uma fábrica é, obviamente, criada, projetada, idealizada do zero, da terraplanagem. Muitas das atividades de engenharia é desenvolver uma ampliação, expor uma atividade de maior produtividade para aquela linha. E para isso, eu, obviamente, tenho que desenvolver, talvez, a criação conceitual de uma nova estrutura de linha, adaptando essa nova estrutura de linha a uma opção já existente de parque fabril, de idealizações de arquitetura e de engenharia civil, de pilares, de interligações e tudo mais. E eu consigo, obviamente, desenvolver o que já é existente com o que vai ser idealizado e compatibilizar essas atividades para que, obviamente, a gente tome as melhores decisões. A gente vai chegar no nível, claro, que dentro dessa nossa estratégia, de falar também da checagem das interferências, né? Mas, antes mesmo da checagem das interferências, a previsibilidade e a possibilidade do projetista facilmente driblar essas objeções, esses problemas futuros. Claro, teremos, obviamente, as ferramentas para checar tudo isso. Mas por que já não, no momento de idealização de planejamento, já conseguir ter uma visualização completa
do que já é existente com a fábrica e do que eu quero, obviamente, criar aqui dentro desse projeto. Perfeito. Acho que vale também destacar e até trazer um ponto, o porquê no planejamento você já ter esse levantamento. Hoje existe a ação, ela pode ser desde, como muito bem o Paulo falou, da construção de um novo prédio, de uma nova instalação, mas boa parte a instalação já existe e essa documentação ela não está atualizada, ou essa documentação ela é muito antiga, foi feita em papel, foi feita em 2D. Então, eu já consigo, com uma ação rápida, fazer uma captura de uma realidade do que já tem, já existente, e já começar a trabalhar, aí eu já entro com a ação do Flexim também, onde vai ficar à disposição desse meu maquinário, qual que é o melhor layout, qual que é o melhor estudo. Então, se a gente está falando do conceito de produtividade, aqui na tela do computador eu já consigo já ter essas ações no meu planejamento, e isso vai se acompanhar, ou seja, o que eu inicio dentro do planejamento, já na segunda parte, que é o projetar, que é onde a gente mais atua, de fato, né, nessa parte aí de conceitualização, e até digitalização, né? A gente está falando de fábrica digital. Então, a partir de um modelo pronto, onde a gente, através de um scanner, a gente consegue captar todas essas informações e já trazer para a tela do computador de uma forma rápida, então a gente já começa a ter celeridade aqui dentro do meu processo de planejamento. E já começar a ter ações e pensamentos e qual o caminho mais rápido de seguir. Então, tudo isso envolve essa parte do meu planejamento. Isso acaba trazendo um valor muito grande para dentro do seu projeto, né? Para dentro do seu projeto da fábrica digital. Exatamente, muito bem dito, porque obviamente quando nós estamos com um conceito digital, de engenharia digital, essa previsibilidade ela elimina tarefas que não agregam valor. Perfeito. Então essas tarefas, obviamente, que estão completamente desconectas, elas estão obviamente agora conectas e diminuindo o tempo no qual a engenharia, obviamente, é processada. Isso faz toda a diferença, né, Rafael? Perfeito, com certeza. Legal. Bom, o segundo verbo, a segunda ação, a segunda atividade dessa estratégia é a parte de projeto, né? O projetar, criar as referências tridimensionais, as coordenações, eliminar os possíveis conflitos que foram ali criados dentro desse planejamento e refinar todas as atividades correlacionadas ao projeto, para que depois tenhamos, então, os executivos, né, as pranchas, todas elas detalhadas, para que no passo seguinte a gente consiga construir realmente o projeto da fábrica. Legal. Acho que vale destacar que nessa fase é muito utilizado o 2D. Então é muito fácil da gente ter clientes que ainda façam isso dentro do AutoCAD por causa da agilidade. O AutoCAD ele é muito ágil, né? Eu não vou realmente fazer uma construção civil, eu não vou projetar uma máquina, talvez nesse momento, né? Mas eu preciso ter a disposição dela, eu preciso saber qual que é a melhor ação. E quando a gente entra para dentro de uma fábrica, a gente se depara com diversas informações. São informações de estrutura, é um projeto multidisciplinar, como o Paulo muito bem disse no começo do nosso webinar, que eu preciso ter todas essas informações. Se faz hoje muito ainda dentro de AutoCAD, pela agilidade, né? Estou fazendo um projeto, preciso saber as disposições, mas talvez esse projeto não entregue todas as informações necessárias para quando eu vou fazer a construção da fábrica nova ou da minha ampliação do que eu vou estar precisando realizar. Então, hoje ainda se utiliza muito 2D, mas não necessariamente precisa ser. Então, se lá dentro do meu planejamento eu já consiga fazer uma captura da realidade, essa captura ela é tridimensional, eu consigo trazer para a tela do computador, fazer já uma análise prévia do meu processo, eu já começo a ter ações de projeto tridimensional com as ferramentas Autodesk aqui. Então, já começa a ter mudanças rápidas, ter uma informação muito mais rápida, eu ter mais assertividade. O Paulo falou de interferência, a gente vai entrar nisso, né? Acho que é uma das principais dores aí, porque dentro da tela do AutoCAD ainda as informações elas ficam muito sobrepostas umas à outra, e quando a gente começa a trabalhar no nosso tridimensional, a gente já começa a ter ações, será que esse é o melhor caminho de eu fazer? Junto com aquele meu processo, qual que é a melhor estratégia? Então, eu posso ter tomadas de decisões aqui, 1, 2, 3, várias opções para dentro desse meu processo. Acho que é bem interessante essa sua fala, Capelete, porque ela conecta muito com a realidade de diversos dos nossos clientes. Quem não tem uma planta 2D dentro do seu acervo técnico?
né? Acho que grande parte das empresas atuais, né, eles possuem, obviamente, um acervo técnico com uma planta em AutoCAD, em 2D. E o bacana e o muito interessante dessa metodologia, dessa filosofia de trabalho é realmente progredir, aproveitar esse conceito do 2D, trazer esse conceito do 2D para dentro dessa estratégia tridimensional e, obviamente, adaptar uma aceleração de desenvolvimento tecnológico, né? Então, como você bem disse, muitos clientes, obviamente, possuem essas plantas 2D. E essas plantas elas são aproveitadas, o conceito, né? Até mesmo a capacitação da equipe, que já tem aquela familiarização com o trabalho 2D em AutoCAD. É trazer e realmente ficar na mesma família, né? Usar os produtos e dar continuidade nas operações com a tecnologia Autodesk. Isso é bem legal. Perfeito. E a ferramenta ela já traz uma biblioteca bem extensa desses ativos, né? Então, a gente tem ativos de chão de fábrica, a gente já fez um processo de estudo, né, de processo de layout, mas eu tenho já ativos tridimensionais. A gente falou de captura, né, mas muitas ações que já foram feitas, às vezes, no prédio, na instalação, elas não foram documentadas também. Então, às vezes, esse 2D que o Paulo mencionou, que a gente trabalha em cima dessa planta, ela não esteja atual, né, não esteja fidedigna da minha realidade hoje no chão da fábrica, na realidade da minha instalação. Então, fazendo a leitura, por isso que a gente, no planejamento, a gente não para ali, deixa aquela documentação parada, ela vem ganhando corpo aqui, ela vem ganhando ações. Então, aonde eu vou chegar com as minhas tomadas de decisões, mas já pensando também nas próximas fases, né? O conceito de planejamento, no conceito de projetar, são fases, mas eu preciso tirar isso da tela do computador e efetivamente fazer a construção, fazer a disposição. Então, a gente manter isso atualizado, a gente começa a ter captura, a gente começa a ter modelos tridimensionais, biblioteca já um pouco ativa de vários ativos de chão de fábrica, que a gente possa reutilizar, fazer adaptações para as nossas realidades. E aqui sim, o nosso projeto começa a ganhar corpo de verdade, né? A nossa fábrica digital começa a ganhar corpo. E conforme o Paulo agora vai começar a mostrar também nos próximos slides ali as ações também de construção. Acho que esse ponto que você comentou também é muito interessante, né? A gente chama de asset, mas obviamente deixando mais simplificado para a nossa conversa de hoje, a biblioteca realmente de ativos, né? A biblioteca que a empresa obviamente pode ter dos seus respectivos componentes. Então, se eu sou, obviamente, uma empresa química, eu vou ter lá equipamentos que estejam correlacionados a essa atividade. Ou, se eu sou uma empresa alimentícia, obviamente também os equipamentos que estão correlacionados a essa aplicação. Entretanto, a Autodesk ela disponibiliza uma biblioteca, né, uma biblioteca gratuita já disponível dentro do software, o que é bastante interessante, o que já encurta bastante também o tempo de implementação da tecnologia. Isso é legal. Entretanto, é legal comentar também, né, e bem dito aqui nessa tarde, que essa biblioteca também é aberta. Então, eu posso, obviamente, criar, projetar e modelar esses assets, esses itens, esses ativos, e incluí-los dentro de uma biblioteca particular, né, da própria empresa. Legal. Acho que um ponto bastante interessante dentro dessa possibilidade de criação do projeto tridimensional, né, e algo que eu vivi muito na prática quando eu visitei um cliente nosso, né, do Nordeste, que faz envase de refrigerante, legal, eu faço um projeto de uma expansão de uma fábrica, entretanto, eu tive alternativas de checar as interferências, mas durante o momento de construção, de criação da fábrica, eu me deparei com um problema. No projeto, passou despercebido que aquele determinado equipamento ele não acessava o galpão, não acessava o barracão. Então, por uma falha de projeto, a galera, o time de engenharia, disponibilizou os itens, mas não tomou-se o cuidado se aquele item, como ele vinha, obviamente, um produto importado da Alemanha, se aquela máquina ela conseguia acessar a porta, né, do barracão. E aí, o que aconteceu com esse cliente, né?
ninguém quis se responsabilizar por desmontar essa máquina, para não perder, obviamente, a garantia. E aí, o que eles tiveram que fazer para resolver esse problema? Acionar o próprio fabricante para colocar um pedido a esse fabricante, para o fabricante, então, processar essa informação com o time de engenharia e responder esse cliente dizendo como ele poderia, obviamente, desmontar esse equipamento para ele acessar. Bom, o que essa história ilustra? Um retardamento em relação ao tempo de criação dessa fábrica, né? De construção, obviamente, dessa fábrica. Então, a tecnologia, a gente falou aqui do planejar, da operação, do ensaio da operação, trazer essas informações aqui, mas, obviamente, a construção ela vai estar muito adepta também a essas possibilidades. Então, as checagens e as correlações compatibilizadas de um projeto completamente mecânico, de linha de fabricação, obviamente também com as atividades correlacionadas à ação de engenharia civil, né? O que o mercado já tem trazido como o próprio nome bem diz, né, do BIM, Build Information Model. Então, essa conexão entre engenharias, ela fica muito mais fluida dentro de uma só tecnologia, de um só fabricante, de um só core, né? Então, trazer aqui tecnologias como o Inventor, correlacioná-la, obviamente, com tecnologias do segmento de engenharia civil, que é o Revit, hoje nós temos completa interoperabilidade entre as aplicações. Excelente, acho que vale destacar aí a conexão entre dois mundos, né? O mundo de manufatura e o mundo de arquitetura, engenharia e construção. Isso, muito bem dito, existem vários casos, né? Inúmeros casos que a detecção da interferência dentro da tela do software, o custo com certeza ele é muito menor. A gente tem falado muito em questão de Lean Engineer, Lean Manufacturing, que são horas que agregam e não agregam valor. Então, se eu consigo antecipar isso, né? Bom, muito provavelmente eles tiveram que, se tivesse guindaste alugado, se tivesse as pessoas todas preparadas, às vezes eu tenho que parar a fábrica para fazer essa adaptação. Então, todo o meu cronograma ele tem que ter essa sinergia para acontecer. Qualquer coisa que sai fora desse roteiro, o custo já é exponencial, porque aí eu tenho que garantir que eu vou ter o meu guindaste novamente no outro dia, garantir que eu vou ter que fazer uma abertura na parede. Ou seja, a gente já consegue fazer. A ideia da fábrica digital é você conseguir já ter esses planejamentos e entra muito bem que o Paulo falou sobre BIM, que é o Build Information Model, ter informação do meu modelo. E a conexão entre as duas disciplinas, né? Está falando de um chão de fábrica, está falando de ativos, muito bem explicado aqui pelo Paulo, e a parte das minhas instalações, a gente conseguir prever essas interferências, coisas que geralmente é só percebida, é só conseguida a identificação quando a gente vai, de fato, fazer essa operação. Legal. Acho que isso faz todo sentido dentro desse universo e para esse webinar a gente traz muita tecnologia, muita sinergia e compatibilização de engenharias e falando, obviamente, de processo, falando, obviamente, sobre as atividades correlacionadas também ao estudo real desse processo, acho que é muito interessante, né, Capelete, a gente trazer a possibilidade de uso dessa tecnologia que a Autodesk adquiriu, incluiu dentro desse processo de trabalho e faz muito sentido, né? Então, ter previsibilidade da construção, da operação, faz muito sentido dentro da nossa fala. Entretanto, quando a gente está falando de fábrica digital, é muito interessante também termos a previsibilidade real do funcionamento dessa operação fabril. Então, quando nós tínhamos, né, até um tempo atrás, vamos falar, por exemplo, de ano passado, né, Capelete, os acervos e as atividades e as filosofias de trabalho com a Factor. Tudo aquilo era muito estático, porque eu estudava as atividades do processo, eu imputava informações desse processo e simulava uma operação fabril. Entretanto, agora, com o Flexim, a gente tem a possibilidade de fazer uma simulação de elementos discretos. Então, eu incluo dentro aqui da filosofia do software, de metadados, os dados reais de processamento, velocidade, adaptação do processo fabril de acordo com a operação. E o sistema, obviamente, ele consegue simular, através da filosofia e tecnologia de elementos discretos,
todo ou toda a operação fabril, levando em consideração ações cinéticas reais. Então, o tempo de processamento de cada uma das operações, dos robôs, dos maquinários, né? Entendendo se eu vou ter, né, um possível gargalo ou não, se eu vou atender a demanda produtiva de um equipamento ou não, se eu vou chegar no final da linha e vou atender aquela demanda do cliente, o target desse cliente, quando, né, e como, de acordo com essas simulações. Então, tudo isso deixa o nosso universo, a nossa engenharia, muito mais previsível e muito mais também real, né? É ter a modelagem tridimensional, usar essa modelagem tridimensional dentro de um conceito real e simular essa operação. Então, quando essa fábrica for, obviamente, construída e ela estiver disponível para operação, todas as atividades de engenharia foram realmente previstas, ensaiadas. E com os ensaios, as melhores tomadas de decisões foram, obviamente, desenvolvidas. Excelente, é muito legal a gente ver, porque a gente falou de projetar, planejar, mas e a minha operação, como que ela vai ficar, né? Então, aqui eu consigo também fazer a simulação da operação. Então, eu já tenho o levantamento da minha fábrica, o levantamento do meu espaço físico, eu tenho já o projeto tridimensional dessas minhas informações ativas, onde vai ficar cada coisa. Então, nessa fase de projetar ainda, eu posso tomar várias outras decisões aqui, né? Pô, do jeito que está aqui no meu processo, ainda não está atendendo a minha produtividade que eu almejo chegar. Então, eu já começo a ter algumas alterações, volto no meu projeto, faço alteração. A conectividade entre as multidisciplinas, ela é, de fato, on time. Então, a gente consegue trabalhar dentro de algumas soluções, fazer as alterações e refazer esse meu processo. Então, assim, a ajuda da tecnologia, de novo, ainda não estou com a minha operação funcional, mas dentro da tela do computador eu já começo a, de fato, enxergar como é que ela vai funcionar, quais são os resultados que eu espero dessa minha operação. Muito bom. Qual seria, então, o custo, né, Capelete, depois de instalada, né, toda essa fábrica, perceber que não atendemos à expectativa de produção? Então, esses riscos, né, eles são, obviamente, eliminados com a previsibilidade, com o estudo da fábrica digital. Perfeito, acho que você falou muito bem, previsibilidade, né? E uma previsibilidade real, porque, de fato, a gente está fazendo simulações reais, não somente na parte de planejar, não só na parte de operar, né? A gente está, de fato, planejando o que vai acontecer realmente. Legal. Bom, nós já planejamos, já projetamos, e agora é a hora de construir, obviamente, essa fábrica. É um momento bastante importante, existe uma movimentação toda dentro desse processo, dentro dessa ação de construção. E como que essa metodologia, esse processo de trabalho pode apoiar, então, os nossos clientes nessas tomadas de decisões? Bom, é bastante interessante colocarmos aqui um ponto importante. Muitas dessas ações de construções, né, de construção, elas são terceirizadas, né? Então, nós incluímos aqui nessa operação algumas empresas contratadas para que seja desenvolvida a operação de criação, de, obviamente, materialização de tudo. Da engenharia civil, da fundação, toda a parte de instalação e também a chegada desses equipamentos aqui e, por fim, a ação de operação. Bom, mas para a gente falar de gerenciamento dessa obra, né, é bastante interessante e a gente traz em todo momento a referência com relação ao cronograma e a previsibilidade de adaptação. Eu citei, né, um caso bastante real de um cliente que nós desenvolvemos a implementação aqui da fábrica digital na região nordeste do país, e ele traz exatamente, né, um indício, uma possibilidade de convencimento e de amostragem das ideias. Então, ter a tecnologia do Navisworks com um cronograma de criação desse projeto, né, a timeline que a gente chama, né, Capelete? Sim. O cronograma de implementação permite que nós tenhamos uma visão real do acontecimento de instalação dessa fábrica, com, obviamente, a cronologia dessa implementação, já prevendo possíveis riscos de adaptação. Então, nós trouxemos aqui um exemplo bastante didático que realmente mostra um problema durante o momento de instalação.
A gente vai instalar uma determinada ponte rolante, percebe que essa ponte rolante ela tem uma interferência em alguns ativos que estão, obviamente, ao redor dessa construção. E durante esse momento, a gente já saberia dizer aqui exatamente qual é, do cronograma, né, o exato tempo, né, qual fase do projeto que teremos esse problema. E, obviamente, corrigir essa atividade com antecedência, né? Porque, basicamente, eu estou ensaiando em tempo real, em ações digitais, o meu cronograma de construção física, mas ainda no momento digital. O que é bastante interessante e permite que nós tenhamos toda a atividade com relação a correções, né? Todas as correções, todas as checagens, todas as possibilidades de alteração, ainda em momentos bastante iniciais. Então, a visualização tridimensional, ela traz essa possibilidade de riqueza de detalhes e ela permite que nós tenhamos, então, aquela conceituada e idealizada venda do projeto. Aqui, a gente abre, obviamente, uma bifurcação, que nós podemos falar de venda interna desse projeto. Então, eu estou aqui com a minha equipe interna de engenharia, desenvolvendo um projeto tridimensional da fábrica, e eu vou fazer uma venda para a gestão, vou fazer uma venda para a diretoria. É vender o projeto, entender qual é a produtividade que a gente vai alcançar com essa nova adaptação, com essa nova implementação, e a garantia de que todo o investimento, obviamente, está canalizado num projeto bem conceituado e nós não teremos problemas ocasionados durante toda essa instalação. Mas existem também, né, Rafael Capelletti, uma outra atividade, outro lado daqui da bifurcação, que são clientes que desenvolvem, né, os projetos de linha e precisam, obviamente, mostrar esses projetos para os clientes, né? Isso é um ponto bastante interessante que a gente consegue também trazer aqui para essa filosofia, né? Perfeito. Quando a gente entra no mundo construir, né, a gente vai para uma linha, e aí a gente está falando também de espaço físico, a gente está falando de empresas de turnkey que hoje não fornece somente a máquina, ela fornece a solução completa, então, das minhas instalações. Acho que a palavra multidisciplinaridade, né, multidisciplinas, ela entra muito nesse contexto aqui, né? Então a gente está falando com muitas ações, muitas informações. O Paulo muito bem falou na hora da construção. Muito provavelmente eu vou subcontratar uma empresa especializada para fazer esse tipo de trabalho. E quando a gente vai para a área, né, de construção, principalmente construção civil, muito provavelmente esse parceiro que você vai contratar já utiliza Autodesk, porque o mercado AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, é um mercado completamente dominado pela Autodesk, por ter essa filosofia BIM implantada, por ter todas as atividades, o fluxo BIM, né, para você ter tudo isso, esse projeto federado, né, com todas as informações integradas. A Autodesk é o que mais se destaca nesse mercado. Então, você já pode preparar esse modelo. Muito provavelmente, esse modelo de projeto ele pode seguir junto com o seu parceiro. Você centralizar essa base também de informações e acompanhamento desse seu projeto, dessa sua construção. Que é o que o Paulo está mostrando aqui, você checando algumas interferências, fazendo as alterações, que eu acabei avançando um pouquinho aqui, mas, de fato, o que está mostrando na tela aqui é exatamente isso. Ou seja, eu já fiz meu planejamento, eu já fiz meu projeto, eu vou subcontratar alguém que vai precisar construir. Então, eu já entrego essa documentação, ela não para somente ali. Nela, o pessoal consegue reaproveitar isso, e essa integração entre plataformas ela é muito dinâmica. E ela ajuda muito, né, para que você não tenha que ter reprojetos, refazer o que já está pronto, né, dentro de dois mundos diferentes. Legal. E acho que dentro desse universo também a gente traz essa possibilidade de conexão, obviamente com o pessoal de operações, né, de construção, que é realmente a checagem do projeto que está sendo implementado. Então, com a tecnologia Autodesk, né, do Construction Cloud, eu consigo também integrar as atividades, obviamente, que estão ali dentro das duas primeiras ações, né, do planejamento do projeto, e conectar com a construção em obra. Então, eu tenho ali, obviamente, a possibilidade de ter um acesso via smartphone ou até mesmo tablet para consumir essas informações, tomar
as instruções de construção, né? Então as folhas e todos os acervos, mas também de conectar o time de construção com a engenharia. Perfeito. Então, a possibilidade de utilizar a própria câmera do dispositivo móvel para registrar etapas, para registrar entregáveis que foram feitas ali dentro da obra e colaborar com o time de projetos. Essas condições elas podem estar simplesmente relacionadas a checagens, mas também correlacionadas a possibilidades de tomadas de decisão. Exemplo, a gente percebeu lá na obra um problema e a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão ela cabe não só aos envolvidos da obra, né, mas também à equipe de engenharia. Então, de maneira muito rápida, ágil, eu consigo, com esse mesmo dispositivo móvel conectado à Construction Cloud, reportar essa informação de IFO lá para o time de engenharia, no qual vai receber, né, via notificação, obviamente que existe uma tentativa de conexão com o time de engenharia, reportando alguma anomalia, reportando algum problema, ou, como eu disse, né, reportando também uma checagem e referência de entregável que foi concluída dentro da operação de obra. Então, essa conexão que nós estamos realmente colocando aqui na possibilidade estratégica, ela vai muito além, obviamente, da engenharia digital, né, Capelete? A gente está conectando aqui diversas disciplinas, legal, isso é muito importante, correlacionar, mas nós estamos correlacionando também, integrando diversas fases da construção dessa obra. Então, é uma metodologia completamente completa, conecta desde diversas das etapas, né? Chegando até a possibilidade de conectar o time de construção, o time de operações com o time de engenharia. Algo que era bastante improvável, impensável, né, em dias passados, hoje, no momento presente, se torna muito possível, né? Então, exato, com a tecnologia de smartphones, conectar realmente o pessoal de campo com o pessoal do time de engenharia. Legal. E isso ajuda também a manter a nossa documentação atualizada, né? Então, muito, às vezes, do planejado, do projetado, não é a forma, principalmente nas disciplinas de civil, ele não é executado da forma que foi planejado e projetado. Então, aqui, conforme você vai apontando os erros, vai apontando os issues, quem precisa resolver, essa informação ela retorna para a engenharia, ela retorna para o dono da informação, atualizando essa base conforme a construção precisa seguir. Então você mantém esse ativo, ele vivo, né? Em qualquer alteração que você faça, a documentação ela continua atualizada para depois no final da entrega essas informações, esse documento digital esteja também da forma que foi projetado e planejado e agora sendo executado, tá? Legal, acho que isso faz muito sentido dentro de todas as etapas e para que nós avancemos para a próxima etapa, né, que é obviamente a operação. Então nós planejamos, nós projetamos, nós construímos essa fábrica. Agora ela vai ser entregue. Perfeito. E nós teremos a operação, né? Checar que, obviamente, tudo aquilo que foi idealizado, construído e agora está disponível fisicamente, possa realmente materializar todas as atividades de produto, claro, no tempo e dentro das atividades de processo que foram realmente estabelecidas. Essa atividade de operação ela é muito importante, porque ela fecha, obviamente, um ciclo para o nosso projeto, né? E essa conectividade de aplicativos, obviamente que ela é muito interessante, importante, faz todo sentido, mas não deixando de lado, obviamente, a conectividade de processos, né, Capelete? Essa parte de conexão com relação às etapas de processo. Fala um pouco, então, para a gente agora sobre as ações de operação. Perfeito, agora a gente chegou ao momento, né? A gente planejou, projetou, construiu, precisa operar. E precisa dar manutenção. Precisa que essa operação ela continue. Né? Essa operação ela não pode parar. Eu estou visando produtividade, então por que não usar esse modelo justamente para me apoiar nessa minha operação? Então eu tenho um legado, eu tenho um ativo digital, minha fábrica digital está pronta.
Por que não fazer essa conexão do real com o meu digital? Então, acho que é nesse momento agora que a gente consegue, de fato, fazer links com o que está acontecendo no chão de fábrica, né? A gente começa a trazer vários temas aqui para dentro dessa parte de operação, que é conectividade, você ter ações que capturam a realidade, né? A gente fala muito de digital twin, indústria 4.0. Então, por que não pegar essa documentação e começar, de fato, a operacionar o que está acontecendo no meu real para dentro do meu digital? E aí eu começo a ter várias outras ações, me ajudar em muitas tomadas de decisões, como o Paulo muito bem dito. Né? Eu vou precisar fazer uma parada programada, uma manutenção. Né? Quais ações eu preciso para fazer manutenções? Então, eu já tenho todos os meus ativos de fábrica ali conectados, eu já tenho a minha disposição da fábrica. Né? Quais são as informações? Então, se uma máquina está tendo uma anomalia, né, a gente começa já a ter essa previsibilidade. Existem diversos players de mercado aí que façam essa captura do que tem acontecido hoje realmente na máquina e trazendo com dados para dentro da engenharia, para dentro da gestão de operações, né, para tomar decisão. Por que não, a hora que der um problema no eixo, der problema numa máquina, ela ter essa captura dessas informações, e isso eu ter toda a parte de ativos, de fornecimento, do que aquela máquina representa, quem são as pessoas que possam estar ajudando, retornar essas informações lá para dentro dos meus ativos, lá na hora que eu comecei do meu planejamento, quem são as pessoas ali, quais são os arquivos que eu utilizei. Então, já que eu vou fazer uma manutenção, por que não pegar essas informações já e ir com todas as ações necessárias para corrigir essa anomalia? Então, ou seja, esse modelo não para só no final da construção. A minha fábrica ela continua, né? Eu tenho o meu ativo aqui, que é o que a gente está vendo em tela. Então, eu tenho uma máquina, eu tenho todas as informações que tem essa máquina, eu posso ter sensores conectados a ela, me imputando informações, me trazendo informações diárias do que tem acontecido. Né? A gente já está chegando nesse nível, o pessoal tem querendo cada vez mais fazer essas conectividades. Né, bastante ferramentas aí de mercado que faça essa captura do que tem acontecido de tempo real mesmo, trazendo essa base de dados. Por que não conectar isso ao meu modelo tridimensional também? Né? E aí já eu trago várias outras ações aqui, né, para dentro, de novo, do meu planejamento. Qual que vai ser minha parada programada? Quais são as ações que eu preciso? Quais as documentações? Então eu já começo a me municiar também de muitas informações para que eu seja mais assertiva toda vez que eu preciso executar uma ação, tanto de manutenção, uma ação de melhoria, né? Por que não fazer revisitar lá o meu processo, fazer um estudo, será, isso aqui poderia ser melhor ou não? Então, ou seja, e por isso que fica um ciclo, né? Bem um ciclo ali, operar, planejar, projetar, construir e operar. De novo, o ciclo ele pode se repetir, mas agora já partindo de um modelo mais atualizado, um modelo realmente fidedigno daquilo que está acontecendo. Tá? Legal, é um projeto vivo. É um projeto vivo, perfeito. É um projeto completamente vivo, que é revisitado, que é expandido, né, de acordo com a necessidade de mercado, para que nós possamos ajudar e atender novas métricas, novas necessidades, né? E ter todo esse acervo digital, esse metadado, né? Obviamente que permite que tenhamos a possibilidade de tomar as melhores decisões. E o conceito de fábrica digital é uma fábrica digitalmente, ou seja, existe essa fábrica ela está operacional com as informações digitalmente. Tomada de decisão muito mais rápida. Quais são as próximas ações? De novo, entra no ciclo de novo. Projetar, planejar, projetar, construir e operar. Perfeito. E aqui a gente entra, né? A gente está falando de operação, existe também ferramentas aí MES, muito falado hoje em dia no mercado, que é o que existe empresas que são de insumo, que precisam de produtividade, que ela não para, então são diferentes, mas também existe empresas que precisam ter sua ficha de operação, saber quais são as máquinas, o que essa máquina me entrega, o que ela está me entregando durante o dia. Então, existem já várias ações de planejamento, de MES, de fábrica, né? Fichas de produção, produtividade, a minha eficiência global. Então, eu já começo também a fazer medições. Além de medições de sensores, eu começo também a fazer essas medições. Trazer essa ficha, que hoje geralmente é feita manualmente, com o operador, né? Apontando lá o que realmente ele produziu durante o dia, durante a semana,
quais são os cronogramas que eu tenho de operação, aqui eu posso vincular também essa minha base, essas informações digitalmente. O Autodesk traz ferramentas para fazer essa conectividade de operacional, né? Aí aqui eu estou falando de eficiência mesmo, de peça a peça, de projeto, de arquivo a arquivo em cima disso, para que eu tenha as ações de produtividade. Então aqui pode me trazer insumos para que eu tenha que melhorar um pouco mais o meu processo, né? Não escrevo isso de forma desconecta, e depois eu tenho que trazer isso para uma base para tomada de decisão ou tomada de alguma ação novamente, tá? Bom, acho que isso é muito legal e, obviamente, que essa conexão ela tem ficado muito bem clara dentro da nossa fala hoje, né? Trazendo esse processo, essa ideologia de fábrica, de indústria digital e realmente, né, é ter todas as ferramentas, todos os recursos apontados em cada uma das necessidades. E o que a gente acha de muito interessante, obviamente, a oferta estratégica da Autodesk em ter a melhor solução para cada uma das necessidades, das etapas, das ações que precisam ser criadas desde o planejamento, né, da fábrica até mesmo, obviamente, dentro das condições de produção. E como foi também dito aqui, a conectividade é a relação de um projeto vivo. O projeto de uma fábrica digital, de uma indústria digital, ele é realmente vivo, né? A gente relatou as possibilidades do planejamento, do projeto, de construir, de operar, do zero ou adaptações. Então, as fábricas, as empresas, as indústrias, em modo geral, elas buscam, né, expansão de mercado. E para indústrias que buscam expansões, né, e atuação dentro do seu mercado atual, é bem claro, né, que quando eu desenvolvo uma expansão, eu tenho que desenvolver algumas atividades de adaptação e de expansão do meu parque fabril. E aí, ter esse acervo digital para que a gente possa revisitá-lo, tomar as decisões de acordo com as necessidades, faz todo sentido. Acho que é muito interessante, né, esse tema, e a gente vai trazer, obviamente, uma abordagem bastante clara e objetiva para essas estratégias daqui para frente, né, trazer essas tecnologias Autodesk, compartilhar esses processos de trabalho, mas também alguns casos de sucesso de clientes que já utilizam essa estratégia, acho que faz bastante sentido, né? Então, acho que é bem interessante correlacionar esses 4 pilares dentro dessas ações. Nosso primeiro webinar de fábrica digital, né, trazendo essa estrutura de projeto de ponta a ponta, e a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês essa tecnologia e essa visão, né, da Autodesk em relação às possibilidades de trabalho correlacionadas às engenharias multidisciplinares. Perfeito. Isso é um ciclo também, né? Então, hoje eu já tenho uma fábrica operacional. Às vezes eu estou aqui no meu operacional, eu quero levantar essa minha base, fazer uma fábrica digital para que eu tenha esses insumos de verdade, começo a fazer toda a ação. Então, não necessariamente o planejar, ele precisa se iniciar. Então, às vezes eu tenho uma operação, coloco essa sua operação dentro da minha estratégia digital. Aqui a gente está falando de várias tecnologias, tem diferentes formas, estratégias de fazer isso, né? E é importante, né, Paulo, acho que talvez a gente não comentou, mas a gente falou de várias empresas de porte grande. Claro. Mas é possível fazer isso também num porte pequeno? Com certeza. Todo mundo precisa planejar, projetar, construir, operar e querem, obviamente, desenvolver projetos de maneira mais assertiva, mais otimizada. Exato. E também, às vezes, não é só uma ação de expansão, uma ação de melhoria de processo. Exato. Então, eu quero me basear, eu quero fazer um planejamento, eu quero projetar para a melhoria da minha eficiência fabril. Então, isso é um tema muito abrangente, e a gente fala muito, principalmente em Lean Manufacturing, otimização de tarefas que não agregam valor. Coloque essas tarefas que não agregam valor dentro do meu projeto. Vamos fazer essa simulação. O que realmente agrega valor começa a trazer todas essas informações. Vamos trabalhar em cima dessas ações aqui. Não necessariamente precisa ser empresa de porte grande, a gente pode fazer isso. A tecnologia ela é muito abrangente, ela abrange tanto a grande fábrica onde a gente precisa fazer, mas como também um pequeno empresário, uma pequena empresa que precisa melhorar a sua eficiência.
para atender melhor, né, e ter um valor maior agregado em cima das ações do seu produto. Com certeza, com certeza. É uma tecnologia completamente aberta para que nós possamos atender diversos clientes, né, do setor, do segmento, e não existe, obviamente, a limitação em relação ao seu porte, mas sim, basicamente, ao objetivo, né? Então, o cliente que quer desenvolver as atividades e trazer essa previsibilidade, o desenvolvimento de uma fábrica digital, expansão e otimização dos processos, de uma maneira muito mais assertiva, essa é, obviamente, a tecnologia correta, os processos ideais para que a gente possa idealizar esse tipo de atividade. Excelente. Legal? Bom, vamos para as perguntas, então? Só fica à vontade. Mandar um questionamento para nós, se isso fez sentido também, né, para o dia a dia de vocês. Vamos lá. Legal. Bom, temos a primeira pergunta, né, do Leonardo. É interessante ver a integração de diversas disciplinas nas fases iniciais de um empreendimento industrial. Com certeza os ganhos são bastante certos, né? Então, uma afirmativa, um comentário, né, bastante interessante. Obrigado, Leonardo, por comentar aqui a respeito disso. É bastante interessante, né? A gente gosta muito de tecnologia, de trazer novidades, né? E acho que isso faz muito sentido. E essa integração de diversidades tem um propósito de ótimos ganhos, com certeza. Muito obrigado pelo comentário, Leonardo. Perfeito. Bom, segundo comentário aqui do Igor, né, Teixeira, realmente são ferramentas muito interessantes e facilmente aplicáveis. Acho que bem interessante o seu comentário aqui, Igor, e correlaciona muito com o que o Capelletti, acho que muito bem disse, né, no final aqui da nossa sessão. Ela não tem, obviamente, uma limitação. Isso não está, obviamente, direcionado apenas a clientes de alto potencial, de grande porte, né? Isso está direcionado, é uma tecnologia aberta para todos os clientes. Todo e qualquer empresa que quer, que precisa, que almeja o desenvolvimento de uma otimização de parque fabril, a gente pode, obviamente, utilizar a tecnologia, a estratégia. E o que é muito interessante, que eu achei legal que o Capelletti comentou também, que não necessariamente você precisa, obviamente, implementar o fluxo completo dentro do seu dia a dia. Exato. Mas a gente pode analisar o conceito operacional, o conceito de trabalho que hoje é praticado e entender o que realmente traz mais valor para o momento atual da empresa. Obviamente, a gente trabalhar aqui com a fase de construção. Então, a gente começa a desenvolver as atividades correlacionadas à construção e depois propaga uma possível expansão, ou talvez, no Capelletti, apenas ação de planejamento, para que vocês tomem algumas orientações e façam contratações, né? Existem empresas que simplesmente planejam algumas atividades iniciais conceituais e terceirizam toda a operação posterior do projeto, da construção, e depois absorvem tudo isso daí para a operação. Então, existem diversos cenários, né? São bem diversos aí, para que, obviamente, a gente possa estudar e entender cada um dos seus clientes. Acho que aproveitando a questão da facilidade, às vezes a gente se depara muito em relação a, eu não tenho esse ativo hoje digitalmente, né? Como é que eu vou fazer para fazer esse levantamento? Acho que no início da apresentação vocês viram, é possível fazer o levantamento do ativo hoje da forma que está, e já a partir de um ponto digitalmente com essas informações. Então, através lá do scanner, a gente fazer o levantamento. Então, a partir daí, a gente já ganha muito tempo, a gente já ganha muita produtividade, porque você já está com o seu passivo, o seu ativo real dentro da sua tela do computador, de forma rápida, tá? Então, não necessariamente você precisa investir no scanner, tem empresas que são parceiras, né? O Mapdata pode, inclusive, te ajudar e te apoiar nessa ação de levantamento desses ativos, trazer e te entregar o passivo já para você começar a fazer seus estudos, começar a fazer o seu projeto, começar já a planejar, a projetar, né? E aí sim a gente tem essa facilidade que pode te ajudar bastante, tá? Muito boa pergunta. Comentário. O Leonardo trouxe mais uma questão, né? Todas essas soluções já estão integradas ou são módulos que devem ser acionados conforme necessidade? Leonardo, muito boa essa sua pergunta, porque a gente falou várias fases, né? A gente trouxe 4 pilares, dentro de quatro pilares, várias fases ali dentro, tá? Existem ferramentas que a Autodesk trabalha com pacotes dentro de cada indústria,
mas existem ferramentas que são adquiridas à parte. Tudo vai depender do qual que é o processo e aonde você quer chegar. Tá? Então, a Mapdata ela pode te apoiar em relação a entender qual que é esse seu cenário para você conseguir utilizar a ferramenta adequada para aquela necessidade, para aquela operação que você precisa. Tá? Além disso, te apoiar nisso, não só na questão da ferramenta, mas como é que eu vou operacionalizar isso dentro do meu parque? Como é que eu vou operacionar isso dentro da minha realidade? Tá bom? Então, existem pacotes que podem te apoiar dentro de uma única, que já vem várias ferramentas, mas também há ferramentas que são adquiridas à parte, mas todas elas vão entrar no seu devido momento e devido a ações que você precisa para a sua realidade, tá bom? Então a gente pode fazer esse estudo aí junto com você. Legal. E aproveitando, obviamente, essa pergunta, acho que ficou bastante interessante em relação às possibilidades. Acho que é legal também, Capelli, de comentar sobre a inclusão, né, do Flexim dentro da estratégia de negócio da Autodesk e já comentar com o pessoal, né, a possibilidade da comercialização desse produto através do parceiro Mapdata. Perfeito, perfeito. Acho que o Flexim vem agregar muito com isso, né? São ações que a gente consegue ali no momento tanto de planejar e projetar, ou até pós mesmo, que vai te trazer muitos insights, muitos insumos de como a sua operação vai funcionar digitalmente. Então, como é que eu tenho o meu espaço físico, eu tenho o meu layout, mas como que a minha operação vai funcionar? Né? A gente fala muito de indústria 4.0, a gente fala muito de Lean Manufacturing. Então, dentro do pilar do Lean Manufacturing, quais são as ações que agregam valor? Então, eu começo a colocar ali. Né? Eu tenho tempo de setup, eu tenho tempo de movimentação, eu tenho várias perdas ali que ao longo do processo eu preciso trabalhar, que eu posso simular isso dentro da ferramenta e já me apoiar. E aí, se eu precisar de uma ação de disposição de layout, se eu precisar de uma ação de melhoria de máquina, tempo de processamento, fazer uma equalização, né? Colocar uma linha de tact time, qual que é o tempo que eu preciso atender a minha demanda. Essa minha demanda pode ser minha demanda de mercado, demanda da próxima operação. Você começa a fazer isso tudo digitalmente. Isso geralmente é feito hoje dentro das indústrias, é feito isso dentro de modelos 2D, dentro de Excel. Então isso hoje muito provavelmente já é feito. Mas se você tem uma solução que você consegue simular isso, né, o operacional digitalmente, você começa a ter muito mais ações, muito mais informações, então, o seu modelo começa a ficar rico e sua tomada de decisão com certeza vai trazer muito mais retorno em relação ao que você precisa melhorar e de fato atender essa produtividade que você espera, tá? Acho que a gente está falando de conectividade, né? Falamos de conectar modelos tridimensionais, mas também é manter as informações de processos conectados. Acho que isso é bastante importante também, porque quando você tem vários sistemas, aí você tem lá o sistema X, desenvolve um tipo de estudo, copia todas aquelas informações, imputa no outro sistema e segue a sequência. Quando você tem, obviamente, a compatibilização disso, a gente tem tridimensional compatibilizado, mas também informação colaborada, né? O metadado colaborado. Perfeito, excelente. Temos mais perguntas por aí? Opa! Legal essa pergunta do Guilherme Sanches aí, Capelete. Muito bom, boa tarde. Como a fábrica digital se conecta com conceitos de indústria 4.0, como IoT e inteligência artificial? Muito bom, Guilherme. Paulo, quero. Bom, acho que está tudo muito correlacionado, obviamente, com os processos de trabalho, né, as metodologias da indústria 4.0 e até mesmo as atividades de IoT, mas a gente trouxe aqui algumas referências, né, dessa fábrica digital dentro dos conceitos, né? Então, quando trazemos ali o pilar e a filosofia da indústria 4.0, a gente traz algumas principais ferramentas para operacionar essas atividades, muito correlacionado, obviamente, com o Flexim, que é a ferramenta que impulsiona muito, né, as tomadas de decisões de processo, mas o IoT, né, e também a inteligência artificial, elas estão correlacionadas aqui na parte de operações, né, Capelete? Exato. E falando, obviamente, de direção de produto, né, um produto também novo no mercado, a nível nacional, que é o Tandem, permite, obviamente, que a gente consiga pegar esse ativo, né, e processar essas informações através de algumas atividades de inteligência artificial. Perfeito. E até mesmo de internet das coisas. Isso está, obviamente, totalmente conectado.
E é por isso a importância dos metadados, né, que nós sempre falamos aqui durante os momentos. Então, quando a gente correlaciona essas atividades de metadados, de tempo, de ativos de processos, eles são depois, obviamente, correlacionados em processos lá na frente. Então, como que a inteligência artificial vai, obviamente, pegar aquelas informações de metadados que foram imputadas nos processos e a gente vai conseguir processar isso daí. A Autodesk tem colocado uma atenção bastante forte para essas atividades de inteligência artificial. Até convido vocês a assistirem depois as aulas, né, das classes do AU em Nashville, que estão já disponíveis e trazem bastante diversidades aí em relação a esse tipo de tecnologia dentro do portfólio aí de todos os produtos Autodesk. Perfeito. Acho que vale mencionar aqui também, você trouxe como IoT, inteligência artificial, que, ô Guilherme, que a Autodesk, ela tem como filosofia também o trabalho, aí você pode pegar diferentes softwares, né? Ela tem um portfólio muito grande de soluções, mas ela tem como primícia você ter essa base de dados abertas, né? Você ter essa conectividade. Então, você vai ouvir muito falar, a Autodesk tem a API aberta para fazer conectividade. Então, indifere qual a ferramenta você está utilizando para coletar essa base real, né? Esse IoT, como é que você está fazendo essa comunicação, a gente vai conseguir captar essas informações e trazer para dentro do modelo. Então, isso ajuda muito. E a questão da inteligência artificial, o Paulo muito bem disse. A Autodesk todo ano faz um evento, a Autodesk University, que traz quais são tendências de mercado, qual que é o futuro da Autodesk, isso é aberto, né, para todos os clientes e possíveis clientes. E esse ano a base foi inteira feita em cima de inteligência artificial. Então a Autodesk está visando muito esse mercado, o Tandy já tem algumas ações, como por exemplo, eu estou tendo uma anomalia de vibração, tem um sensor coletando dados de vibração, ele vai aprendendo com esses dados, metadados, muito bem dito pelo Paulo, vai coletando essas informações, conforme a anomalia vai apresentando, ele já começa a te dar insights, está acontecendo alguma coisa aqui anormal, né, que não está previsto, por exemplo. Né, a inteligência artificial é um banco de dados muito rápido, muito processado. Quanto mais dados você colocar dentro dela, mais ela vai aprender e vai te dar output de informações para tomada de decisão, tá joia? Legal. Bom, Fábio Lima, parabéns pelas atividades aí, pela apresentação. Obrigado. E aguardaremos continuação. Um forte abraço. Um abraço aí também, Fábio. Obrigado pela atenção, né, por estar presente aqui no nosso webinar. Nosso agradecimento. Bom, mais duas perguntas, né? Uma pergunta bem interessante relacionada aqui à tecnologia do iLogic, né, feita pelo Walter. O iLogic, sim, ele está dentro dessa atividade, com certeza, né? Quando nós trazemos as atividades da Factor, né, mais propriamente dito do Inventor, com os assets, a gente pode combinar as ações do iLogic para isso, com certeza. Então, eu tenho um equipamento que ele pode ter variação paramétrica, né? E aí eu posso utilizar o iLogic e aproveitar dessas atividades de iLogic para que o meu asset, para o meu ativo, o meu item de biblioteca possa ter a mobilidade dimensional de se adaptar a algumas necessidades do produto. Então, sim, os assets eles podem conter aí as atividades e inteligências da filosofia do iLogic. E entra numa ação muito legal, cara. iLogic, a gente falou muito de produtividade, né? Se eu faço uma automatização no meu modelo, minha produtividade de projeto ela é muito mais ampla, é muito mais rápida, né? Então eu tenho, igual o Paulo falou, eu tenho um projeto, eu tenho um modelo digitalmente tridimensional, que eu tenho os seus parâmetros que facilmente alterando os parâmetros eu já altero as dimensões, eu já altero algumas ações que eu preciso do meu projeto para aquela atividade naquele momento. Então, realmente, sim, o iLogic tanto dentro do projeto do conceito do produto, mas como também no projeto do conceito do ativo. Acho que ele é muito utilizado, com certeza. Legal. Bom, tem mais um comentário aqui, né, do Leonardo. Obrigado pela participação, né? E ele disse que foi muito interessante, uma sacada excelente, porque o Flexim já tem, obviamente, uma visualização 3D que agrada muito. Legal. E agora, com a disposição física através do CAD, é realmente um diferencial enorme. Acho que isso é muito interessante, essa conectividade, e, obviamente, esse mercado que já é bem ocupado, né, e conhecido pelo Flexim, e a possibilidade de interação com o AutoCAD, aproveitamento daquele layout 2D para a interação com o tridimensional do Flexim, e também a conectividade do Factor, né, com o Flexim. Então, é o que a gente sempre colocou aqui dentro dessa sessão, a conectividade. Acho que isso é muito importante.
Não adianta eu desenvolver algumas atividades de engenharia e simplesmente disponibilizar isso para o Capelete em um servidor e dizer, ó, Capelete, acessa tudo que eu fiz ali e faz a parte seguinte. Mas é realmente trabalhar conectado com o passo seguinte, ele aproveitar todas as atividades de engenharia e dar sequência nesse projeto, né? Sem perder tempo e manter o objetivo que é, obviamente, a otimização. Bom, para fechar aqui o nosso webinar, eu tenho uma pergunta. Né? Ó, Bom, vamos lá. A pergunta é, a gente falou sobre as tecnologias, sobre as atividades de processo, mas, peraí, vamos contar para o pessoal, para a gente fechar a sessão de hoje, como é a estratégia e realmente como a Autodesk está disponibilizando essa tecnologia, mas como a MapData está estruturada para ofertar as estratégias de implementação para tudo isso que nós trouxemos aqui para o nosso público. não, perfeito. Acho que a gente já falei um pouquinho, né, em uma das questões, como é que a facilidade que a gente consegue implantar isso dentro do nosso sistema. A MapData, ela não é só uma parceira, não é só uma revenda de software, a gente é uma empresa de tecnologia, engenharia e produtividade. Ou seja, a gente consegue linkar, né, fazer um estudo junto com você, fazer um mapeamento VSM junto com você, né, com a sua empresa, fazer um direcionamento, ou seja, dentro das ações, qual que é o momento que você está, qual momento você quer chegar, o que você precisa fazer para dentro das ações, das suas atividades, conseguir fazer um planejamento, além de fornecer as soluções, conseguir fornecer a capacitação, fornecer um acompanhamento para que você consiga desenvolver isso, né, e passar nas 4 fases ali, do planejar, do operar, do construir e do Operar. Operar de novo. Acabei antecipando. Mas sim, a gente tem essa capacidade aqui para poder estar apoiando, seja você, a gente já mencionou, clientes de grandes portes e clientes também que estão começando ou são ainda não tem toda essa documentação digitalmente, a gente pode apoiar vocês a construir esse legado digital, tá? Legal, acho que é muito bem interessante falar sobre isso, né? E fecha, obviamente, as nossas atividades dessa sessão, desse webinar. Falar sobre tecnologias, acho que esse é o nosso grande propósito dentro da MapData, mas é muito interessante endereçar essa tecnologia com processos inteligentes, né? E esses processos, somados com a tecnologia, eles resultam em uma atividade de implementação, que faz muito sentido em relação, obviamente, à otimização de engenharia e às atividades correlacionadas ao processo, que muito falamos aqui hoje. Então, a MapData tem uma estratégia muito interessante, muito positiva, né, para que a gente possa realmente entender o momento do cliente, desenvolver o processo de acordo com a necessidade e objetivo e implementar toda a filosofia de trabalho. Acho que isso é muito legal comentar. Bom, ficamos por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, em todas as mídias, né, para que, obviamente, fiquem sempre informados sobre todas as tecnologias e propostas da própria Autodesk e também da NTI MapData. Agradeço, né, em nome de todos, a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima sessão de Manufatura Autodesk. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tragam os seus desafios para nós aqui. A gente consegue tratar individualmente aí todas essas necessidades que vocês possam ter, tá? Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.